Olá, eu sou o professor Fábio Bandeira, eu leciono a matéria de esportes coletivos, futebol e futsal na Universidade Positivo, e esta aula de hoje está incluída nesta matéria, onde esta é a quinta aula, primeira parte, onde falaremos de métodos de ensino em jogos desportivos coletivos. Essa aula de hoje, ela não tem a intenção de fazer uma revisão extensa sobre os métodos de ensino para jogos desportivos coletivos, mesmo porque nós não temos tempo para isso. Existe uma grande literatura falando sobre métodos de ensino de jogos desportivos coletivos, e a ideia é apenas fazer uma revisão para esta aula de hoje. Então, na primeira parte, nós falaremos sobre a construção do conhecimento e do aprendizado, né, do ensino-aprendizagem. E para isso eu tenho que entender que isso é um pouco mais complexo do que somente eu entender os métodos de ensino. Eu preciso entender como que é conseguida a aprendizagem. Então eu deixo para vocês alguns livros aí que são livros de grande ajuda para esta aula de hoje, né? São os livros em que foram baseadas a aula de hoje. E tem mais alguns artigos também, mas isso fica para o final do PDF que é enviado a vocês. Para entender como é que é feito o aprendizado, como é que acontece o aprendizado, eu uso um exemplo que é você aprender a dirigir. Aprender a dirigir é extremamente complexo, se você for pensar, né? Porque você começa aí com 3 pedais, onde não podem ser apertados aleatoriamente. Então você tem que apertar um pedal de cada vez de acordo com o que você vai fazer. Vocês vão ver que isso é muito parecido com esportes coletivos, e no nosso caso futebol e futsal depois. Então esses 3 pedais eles devem ser apertados de acordo com a situação que está acontecendo. Como se não bastasse, você ainda tem o câmbio, onde você tem que trocar de marcha, e também não dá para ser aleatoriamente, tem que ser sequencialmente. Isso daqui está relacionado a isso daqui. Não tem como dissociá-los. Aliado a isso, você tem alguns outros apetrechos no seu carro que você deve prestar atenção. Por exemplo, espelhos. Os espelhos eles servem para você observar quem está se aproximando do seu carro, quem está se distanciando do seu carro. Aliado a isso, nós também temos que sinalizar para os outros motoristas, porque não dirigimos sozinho, para onde nós iremos direcionar o nosso carro, né? Então não tem como dissociar. E o aprender qualquer habilidade nos leva a ter um enfrentamento teórico para saber qual método será utilizado. Os 2 grandes métodos, os mais estudados na literatura, são os métodos globais e analíticos. Nós falaremos dos 2 e mais alguns que estão inclusos algumas vezes dentro desses próprios métodos. Então, isso seria o nosso fundamento de ensino. Quais métodos eu utilizaria para qual situação? Etimologicamente, a palavra método vem do grego métodos e significa um caminho para chegar a um fim. O caminho pelo qual se atinge o objetivo por meio de um programa que vai regularizar uma série de exercícios, de operações, a que deve se realizar o aprendiz. A ideia é que apontemos erros evitáveis. Um adendo, isto pode ser tanto realizado por um feedback do professor, quanto pelo próprio aluno. Então, o método é a forma como se desenvolve a prática de ensino. E na prática mesmo, existem muitos métodos de ensino, que são empregados em áreas de aprendizagem motora e treinamento esportivo. Portanto, não há uma maneira correta de ensinar. E eu tenho, obviamente, várias alternativas e métodos para utilizá-los. Um outro adendo é que 85% do conhecimento que é retido transcorridas 3 horas da aula acontece se as informações forem transmitidas de forma oral e visualmente, e não só oralmente. Então, nós, professores de educação física, muitas vezes nos atemos a transmitir a informação de forma oral, o que não é tão coerente assim. Eu preciso também transmitir de forma visual. Um exemplo é quando você utiliza um método chamado parcial, que veremos nas aulas futuras, onde você posiciona os atletas ou alunos em uma fila e fala para eles assim, olha, agora vocês vão fazer o seguinte movimento. Você se direciona ao próximo cone, você corre até o próximo cone, pega a bola, volta de costas, conduz a bola até o cone do lado esquerdo,
dribla a fila de cones e finaliza com a perna esquerda. E você pergunta, entenderam? Os alunos vão falar que entenderam. Se você manda fazer, eles vão errar porque eles não entenderam exatamente o que é para fazer. Então nós temos 3 formas de absorção de conhecimento: visual, auditiva e sinestésica. Auditiva é quando o professor fala, eu escuto e entendo. Visual é quando eu vejo alguém fazendo. A maioria dos seres humanos é assim. Se nós pegarmos, você vê, vira e mexe, uma criança imitando uma jogada que um jogador de futebol fez. E por fim, mas não menos importante, temos uma pessoa que é sinestésica. Então ela entende de outra forma, que é eu ter que tocar na pessoa e trazer essa pessoa para fazer o exercício. Então o ideal é que você utilize as 3 formas de ensino barra aprendizagem. Então a ideia do método é fornecer um desenvolvimento global das capacidades inerentes ao desempenho esportivo. Então a forma com que você vai fazer a intervenção pedagógica pode ser utilizando diferentes tipos de exercícios e, obviamente, diferentes tipos de métodos. Curiosamente, não ficou demonstrado, por meio de estudos realizados, que há uma superioridade entre as abordagens, tanto na tomada de decisão quanto na execução de habilidades. É claro que algumas são mais favoráveis do que outras. Então aí entra a questão de o professor ser coerente na escolha do seu método de acordo com aquilo que você tem para treinar. Chama atenção também para que você tome cuidado para não dicotomizar técnica e tática. Isso foi feito durante muito tempo, que era separar a técnica da tática, e se treinava muita técnica ou muita tática. Temos sim que buscar uma relação complementar entre elas. Esse texto é retirado do livro A Pirâmide Invertida, onde acreditava-se que se um jogador tivesse muito contato com a bola, isso é uma frase dita por um dos treinadores da época, que dizia que se o jogador tivesse muito contato com a bola durante a semana, ele perderia o apetite por ela no sábado de jogo. Então, isso é uma programação, a programação do Tottenham em 1904 seguia com apenas 2 treinos com bola durante a semana. Isso é tão presente, inclusive nos dias atuais, que eu, como preparador físico, lá em 2004, mais ou menos, eu trabalhei com um treinador que ainda pensava dessa forma. Eu não poderia aquecer com bola porque o treinador achava que o jogador perderia, entre aspas, o apetite por bola aí. A ideia é que eu consiga integrar os dois. Não só os dois, mas o jogo de futebol ele é integral. Ele exige várias outras áreas integradas e não separadamente. Portanto, a técnica deve estar incluída na tática e não dissociada. Esta é a única forma de eu dar significado às aplicações das técnicas ao jogo. Essa metodologia escolhida, ela deve guiar o atleta para que ele descubra e resolva sozinho as situações, problemas inerentes ao jogo, buscando assim soluções para esses problemas. Então, para terminar essa primeira parte, quero fazer uma analogia onde queremos colocar um quadro na parede. Esse quadro, ele pode ser colocado de várias formas, ele pode ser pendurado, ele pode ser utilizado fita adesiva para colar na parede, ele pode ser inserido na parede, pode ser colocado de várias formas, e a forma com que você vai colocar o quadro vai definir quais as ferramentas você vai utilizar. Então vamos supor que nós queremos colocar esse quadro pendurado na parede. Para isso, eu posso obviamente pegar um martelo e um parafuso e pregar esse parafuso na parede, que provavelmente eu consiga um resultado final, que é pendurar o quadro na parede. Mas essa ferramenta que eu estou utilizando nesse momento pode não ser adequada. Eu posso ter ferramentas mais precisas para fazer isso daí. Então, talvez essas ferramentas do lado direito sejam mais adequadas e mais eficientes na execução da ação que eu gostaria. No futebol, eu posso usar essa analogia. Eu tenho que entender o jogo como uma forma de eu resolver diversas situações, diversos problemas que ocorrem durante o jogo,
E aí, com base na percepção do que eu estou vendo no jogo, eu tomo determinada decisão e a partir dessa decisão eu executo a ação que eu gostaria de executar. Depois disso, obviamente eu vou ter uma avaliação do resultado e no caso do jogo vai ser pelo próprio atleta e não pelo treinador, só posteriormente ao jogo vai ser pelo treinador, com o objetivo de melhora na qualidade do jogo. E, obviamente, isso vira um ciclo onde, depois que eu tenho uma melhora da qualidade do jogo, eu busco novamente solucionar os problemas impostos para mim durante uma partida. Para isso serve o treinamento. Aí alguns métodos que a gente pode utilizar. Eu vou falar de alguns deles durante as aulas. Principalmente vou focar no método analítico e no método global, que os outros estão muitas vezes dentro desses dois métodos aí. Ok? Até a próxima, pessoal!